Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Couto Real, sou o vosso anfitrião e hoje estou sozinho, vão ter que me aturar aqui durante meia hora, ou talvez não, se calhar tenho aqui mais algum pessoal. Bruno, Luís, bem-vindos mais uma vez. Olá, viva! E o nosso convidado de hoje, João Lameiras, para falar... Olá, boa noite. Viva João, para falar sobre o Jean Giraud / Moebius. A gente vai querer ter que cá mais vezes, mas da primeira vez tinha que ser assim um grande nome da BD franco-belga. Mas antes de mais, João, não queres-te apresentar um bocadinho? Quem é que é este rapaz charmoso que está aqui connosco? Eu, quando me pedem para me apresentar, eu basicamente digo que sou alguém que trabalha no campo da banda desenhada há mais de 30 anos, fazendo tudo menos desenhar. Portanto, sou argumentista, sou editor, faço traduções, escrevo para revistas e para jornais da banda desenhada, entre eles para a Bang. Somos sócios da editora Aceita, tenho trabalhado como consultor editorial para vários sítios, por exemplo, para a Levar nas coleções das novelas gráficas, e tenho também uma livraria especializada em banda desenhada em Coimbra chamada Dr. Cartoon. Faço também curadoria de exposições. Recentemente, para o último Amadora BD, fiz a curadoria da exposição dedicada ao Balardo da Sofia do Filipe Melo e para da exposição dedicada a um livro da Seita, O Estranho Pacto de George Wilder, do André Morgado. E, portanto, faço praticamente tudo na área da banda desenhada, menos desenhar. Ok, olha, João. Eu conheço muito bem o teu trabalho na revista Bang, é uma das minhas rubricas favoritas e já estás lá há muitos anos. É verdade. Esta última sobre o 1984, as várias edições, nunca pensei que houvesse quase 5 ou 6 versões do mesmo livro. Aliás, eu, à medida que estava a escrever o artigo, fui-o atrasando porque descobri mais duas que não sabia que existiam. Pois, olha, se tu não sabias que elas existiam, imagina. É a vantagem de estar no direito público, no domínio público, portanto, tudo que a editora pega naquilo. Exatamente. Mas hoje não viemos para falar do Orwell, viemos para falar do Jean Giraud, que é um dos grandes nomes da franco-belga, que eu não era miúdo, lembro que havia, em casa do meu tio, que tinha muita BD e tem ainda, os Tintins, os Black and Mortimer, ele tinha muita coisa em francês, tinha e tem, está lá tudo, mas lembro de ver as coisas do Jean Giraud e ficar sempre um traço brutal, que ainda hoje não há assim muita gente que tenha nada parecido. Como é que podemos começar por falar do Jean Giraud? Quem é que era ele? Se calhar começamos precisamente pelo Jean Giraud, porque antes de ser Moebius, o Jean Giraud, ou melhor, era o Gir, que era o desenhador da série O Tenente Blueberry. Jean Giraud, ele começou relativamente cedo na banda desenhada, primeiro como assistente do GG, o autor do Jerry Spring, e foi precisamente através do GG que ele teve a oportunidade, que acabou por lançar, que foi quando o Jean-Michel Charlier quis criar uma série, um western para a revista Tintin. Falou com o GG, mas o GG já estava ocupado com o Jerry Spring, mas recomendou um seu assistente, que neste caso era o Jean Giraud. Aliás, eles nessa primeira fase ajudaram-se bastante. Tanto o GG ao Giraud e o Giraud ao GG. A capa do primeiro álbum do Tenente Blueberry, o Forte Navage, é desenhada pelo GG. E há, julgo que é no terceiro álbum da série Blueberry, há umas páginas que também foram desenhadas pelo GG enquanto o Jean Giraud estava no México. E também há 2 ou 3 álbuns do Jerry Spring em que o Giraud ajudou nos desenhos ao GG. Portanto, foi um trabalho de equipe, mas depois o que se verifica, e a série é bastante interessante a esse ponto, é a fantástica evolução do desenho do Jean Giraud ao longo da série. Em poucos álbuns, o traço ganhou muito mais personalidade, portanto, as influências do GG foram desaparecendo, ele criou um traço muito próprio, extremamente detalhado, ultra dinâmico, e quem conhece os álbuns do Tenente Blueberry nota que, portanto, as histórias do Tenente Blueberry acontecem imensas coisas, há sempre imensa informação, portanto, são páginas ultra carregadas, em que é preciso um grande domínio da linguagem da banda desenhada para conseguires meter aquela informação toda numa página
uma forma que seja não só legível, mas como graficamente atraente. E nesse aspecto, o Jean Giraud era absolutamente fantástico, era um desenhador super dotado. Olá, Megas, enquanto o Bruno e o Luís não fazem perguntas, eu vou monopolizando isto. O Jean Giraud era contemporâneo de que grandes nomes da BD franco-belga? Estamos a falar de um tipo... Ele já morreu, certo? Já morreu, ele morreu em 2011 ou 2012. 2012. Pois, há 10 E ele anos. nasceu em 38, portanto, ele quando começou na revista, na Pilote, o Jean Giraud foi contemporâneo de vários dos autores da revista Pilote, entre eles do Jean-Claude Mézières, o desenhador de Valérian, que serviu de modelo para o Blueberry, precisamente para a imagem que funciona como guardas, páginas de guarda nas edições francesas ou nas edições capa dura, em que se vê o Blueberry a cavalo no meio do Monument Valley, e essa imagem é baseada numa fotografia tirada ao Jean-Claude Mézières quando ele trabalhava num rancho no Montanha, portanto, na fase em que ele foi cowboy, digamos assim. Espetáculo. Portanto, foi contemporâneo daqueles grandes nomes que encheram as nossas prateleiras nos anos 80, 90, bem, ainda hoje em dia. Não, aliás, ele, se calhar, depois o momento mais marcante é quando ele deixa a Pilote e vai fundar a Metal Urbain com o Drouillet, com o Jean-Pierre Tourné, mais outra malta. Mas os principais eram mesmo o Oebius e o Drouillet. E pronto, foi mestre de vários desenhadores, por exemplo, o Christian Rossi, que depois continuou uma série dele, que era o Jim Cutlass, e foi super influente, então, em termos de... Enquanto Moebius foi super influente para a todos os níveis, banda desenhada, cinema, animação, a lista é quase infindável. Quando é que ele acaba de desenhar o Blueberry? Eu tenho noção que ele se chateou com o Charlier, mas ele depois continuou sem o Charlier, ou quando eles se chatearam a série terminou? Sim, o Blueberry tem duas fases principais. Uma fase em que é o Jean Giraud e o Charlier, e nessa certa altura o Giraud desenhava como Giraud as aventuras de Blueberry, que era o que lhe dava dinheiro, era o que vendia mesmo, que ao mesmo tempo fazia já coisas com o pseudónimo de Moebius e já estava a trabalhar na Metal Urbain. Mas o fim da primeira fase das aventuras do Blueberry é ditado pela morte do Jean-Michel Charlier. E nessa fase, o Jean-Michel Charlier morre, deixa o álbum Arizona Love mais ou menos a meio, aliás, porque o Charlier era aquele tipo de argumentista antiga que escrevia para 4 ou 5 desenhadores ao mesmo tempo e entregava 4 ou 5 páginas a cada um à vez. Portanto, nunca entregava um argumento completo. Ou seja, o Arizona Love foi uma história que foi escrita, acabada pelo próprio Jean Giraud, portanto, fez as duas coisas, e ele depois fez um segundo ciclo, escrito e desenhado por ele, que é o chamado ciclo do Mr. Blueberry, que são mais 5 álbuns e que foram os últimos da personagem. Ao mesmo tempo, criaram-se também séries paralelas, como a Juventude Blueberry, de que o Jean Giraud só desenhou os 2 primeiros livros, depois passou para o Colin Wilson e para o Michel Blanc-Dumont. E também o Marshall Blueberry, que é uma série que teve os 2 primeiros álbuns desenhados pelo M. Vance e depois o último pelo Michel Rouge. Portanto, houve uma série de projetos paralelos em que ele não esteve tão ligado. Mas a série principal, os últimos álbuns, foram escritos e desenhados por eles, e que é uma série que na altura causou, portanto, esta segunda parte, esta fase do Michel Blueberry, causou algum... Mas elas não estão todas editadas em português, pois não? Só algumas. Não, para cá saiu tudo. A América saiu tudo. Eu acho que o último, se calhar, saiu Plaza já. Mas pronto, mas foi tudo publicado em português. É difícil de arranjar, obviamente. Pronto, depois da morte do Charlier, acho que foi em 89, o Jean Giraud prosseguiu a série Blueberry sozinha e criou um segundo ciclo chamado Mr. Blueberry, em que o Blueberry já não é tenente de cavalaria, portanto passa o tempo a jogar cartas num salão e logo no primeiro livro, no fim do primeiro livro, é baleado e passa os álbuns seguintes na cama. Portanto, basicamente é um herói imóvel. Portanto, as histórias têm mutação, sobretudo à base de
flashbacks que contam um episódio da guerra com os índios, onde aparece o Jerónimo ao Paz, mas o herói propriamente dito passa grande parte da ação na cama, o que na altura causou alguma controvérsia junto dos fãs mais clássicos e mesmo os próprios herdeiros do Charlie, os filhos do Charlie, não gostaram nada e pronto, isso foi também uma das razões porque a série depois acabou a seguir a esse. Epá, eu ia perguntar-te já agora, João, tu já disseste um bocadinho, mas gostava talvez que expandisses ainda um bocadinho mais, que é o que é que difere para ti o Moebius dos outros contemporâneos e dos outros das escolas franco-belgas? O que é que para ti o distingue? E já agora um follow-up, o que é que distingue o Jean Giraud do Moebius? Pronto, o Jean Giraud é a aventura clássica, com um traço fabuloso, mas pronto, dentro do clássico, do realismo. O Moebius é o lado mais selvagem, intuitivo, sonhador, lisérgico, digamos assim, porque muito da produção do Moebius era feita sobre efeito de ácidos e de outras coisas, do mesmo autor. Mas pronto, graficamente, embora às vezes os estilos se aproximem, muitas vezes são estilos diferentes. Portanto, tu notas algumas influências do traço Moebius em algumas histórias de René Fluvéry, mas são coisas diferentes, embora aquele trabalho muito minucioso, a utilização das achuras para dar as texturas, tudo isso está presente nas duas vertentes do autor. Mas pronto, mas por um lado, a aventura clássica ele assinava com o seu nome próprio, e o Moebius era o pseudónimo que ele criou para as suas histórias mais esotéricas, que também tem muito a ver com um encontro que é fundamental na vida do Jean Giraud. Mas o que é que o faz o mestre? O que é que o faz o Moebius e o Jean Giraud, que nós hoje conhecemos? Então, o Jean Giraud é o mestre a nível do desenho clássico e da narrativa, está ligado a uma das séries mais importantes do western europeu. Moebius é um mestre pela capacidade de criar mundos diferentes a partir das imagens. Portanto, nem é tanto. Se formos a ver, a maior parte das histórias nem são especialmente consistentes. Mas tem uma capacidade de fabulação e de criar, de ser ponto de partida para outras coisas que é fantástico. Não é por acaso que tu encontras influências dele no Ridley Scott, em montes de coisas de cinema e de outros lados. Há muita gente que vai beber ali. É essa capacidade que ele tinha de, através de uma imagem, criar um mundo que muitas vezes nem desenvolvia, ou desenvolvia de uma forma pouco coerente. E tu estavas a dizer que alguém se cruzou na vida dele e que deu-se ali um clique. Quem é que tu ias falar? Era do Jodorowsky? O Jodorowsky, precisamente, porque eles, por acaso, conheceram-se para o projeto do Dune. O Jodorowsky. Há um documentário ótimo sobre o filme Dune que nunca foi feito. É brutal. O filme de Jodorowsky. Pronto, e o Jodorowsky estava à procura de pessoas, primeiro de uma pessoa para fazer o storyboard e depois de outra para a concepção visual. E viu, por acaso, numa estação de serviço, viu um livro do Bulberg e pensou, olha, este gajo assim realista é bom para fazer o storyboard. E depois viu uma coisa de Moebius e achou, olha, este também era bom para a parte da concept design. E só numa reunião que depois teve com o agente do Jean Giraud é que descobriu que os dois eram a mesma pessoa. E convidou-o logo para aquelas coisas à Jodorowsky e pronto, encontrou, olha, vamos para Los Angeles no dia seguinte, vamos fazer isto tudo, não sei o quê, pronto, tentou recrutá-lo para a cruzada artística dele. Moebius ficou assim um bocado reticente e ele disse, olha, pronto, nesse caso vou contactar o Druria. E pronto, aí o Moebius disse que sim. Eles trabalharam no filme, aliás, o Moebius fez imensos desenhos, fez storyboard, há uma espécie de uma bíblia visual, imagens que foram muito influentes, porque depois foram feitos uma série de exemplares desse livro, que percorreram os estúdios, e que depois serviram de inspiração para muita gente, desde o George Lucas, não assumidamente, ao Ridley Scott mais assumidamente. Aliás, toda a equipa que o Jodorowsky tinha reunido para o Dune, depois foi-se juntar no Alien, no primeiro Alien. O Moebius, o Giger, toda aquela malta, o próprio argumentista,
E desse período nasceu também uma primeira incursão do Moebius na ficção científica policial, que pode ser visto também um bocado como um antecedente do Incal, que é a história do Long Tomorrow, que é uma história escrita por Dan O'Bannon. Trabalhou como argumentista no Dune e depois foi o argumentista do Alien. E enquanto eles estavam parados, porque sem dinheiro para avançar com a produção do Dune, ele escreveu essa história, como Moebius o desenhou, depois saiu na Metal Hurlant, e cria um bocado aquele cenário que vamos encontrar no Incal. Aliás, o Incal vai buscar imensas coisas que o Moebius tinha planeado para o Dune e que depois acabou por utilizar na série do Incal. Olha, se calhar estava na altura de se fazer um apanhado da obra dele para depois a gente picar algumas coisas. Então, estava a dizer há pouco que o Jean Giraud começou como era assistente, não é? Sim, começou a trabalhar com o GG e pronto, e tem um ou dois títulos, coisas relativamente menores como desenhador, mas depois o grande trabalho dele, o que se manteve durante décadas, foi a série Blueberry. Depois começou a fazer algumas histórias curtas. A primeira delas é lá a Deviation, que é uma história em que ele assina como Jean Giraud, mas em que o universo é claramente o Moebius. E depois, com a criação da revista Metal Hurlant, que reuniu uma série de nomes que vinham da revista piloto, mas que a seguir ao maio de 68 decidiram sair para criar o seu projeto próprio, como o de Rouillet, por exemplo. Com a criação da Metal Hurlant, foi aí que saíram alguns dos títulos mais emblemáticos do Moebius, coisas como o Arzac, que é uma história sem palavras, em vários capítulos, espetacular. A Garagem Hermética de Jerry Cornelius, que é um delírio, que era uma coisa que era feita, todos os números do Moebius desenharam 2 páginas de uma história e continuava, mas ele fazia sempre questão de não ler o que é que tinha feito antes e ir improvisando, portanto, mês a mês. Ao fim de 100 e tal páginas, decidiu olhar para aquilo tudo e tentar arranjar um final mais ou menos coerente. E a coisa é surpreendentemente sólida, apesar desta preparação assim um bocado caótica. Entretanto, há a colaboração com o Jodorowsky, de que resultou a série Incal, que é, digamos assim, considerado como o momento mais alto da carreira na banda desenhada, mas, ao mesmo tempo, um bocadinho antes, eles fazem também um livro muito, muito curioso e muito fora, que eu tive o privilégio e o prazer de editar em Portugal, que é Os Olhos do Gato, que é uma experiência que não é bem banda desenhada, portanto é uma história contada em campo e contracampo, com texto minimalista e imagens fabulosas do Moebius. E depois disso, ele com o Jodorowsky ainda fez mais uma série que é o La Folie du Sacré-Cœur, também editada em Portugal nas novelas gráficas, na coleção das novelas gráficas da Levoar. E nos outros projetos de Jodorowsky, a partir do Incal, ele já participou no Incal final, mas fez apenas a primeira parte e depois fartou-se e dedicou-se a outras coisas. No meio, ele tem também uns projetos na fase em que ele esteve a viver numa seita no Tahiti, que são as histórias do Cristal Maior, que saíram também algumas coisas aqui na ASA, e a saga do Mundo de Edena, que é, digamos assim, o seu grande trabalho a solo. Mas ele ainda fez algum trabalho nos Estados Unidos, não foi? Na Marvel, e chegou a trabalhar o Silver Surfer, não foi? O trabalho dele para os Estados Unidos foram uma história em 2 cómics que ele fez com o Stan Lee, do Silver Surfer, chamado o Parable. Também está editado em Portugal numa coleção da Levoar. Eu tenho esse. Série de pin-ups, portanto, ilustrações com vários personagens que também estão incluídos nessa edição. Luís, desculpa, Luís, tinhas aí uma pergunta há pouco? A pergunta que eu tinha era, nós falámos que o Moebius influenciou outros artistas, influenciou muita gente em termos de estilo e de traço, mas o que é que o influenciou a ele? Pronto, além do tema
de inspiração mais química, o que é que ele tentou fazer com o traço dele, com as diferenças que ele tentou impor, quer como Giraud, quer como Moebius? O que é que tu, João, o que é que tu dirias disso? Epá, eu diria que uma grande influência é o México, onde ele viveu na adolescência, e os cenários do México estão tanto no Blueberry como nos universos que ele cria como Moebius. E depois eu acho que ele vai buscar, isso é evidente, sobretudo no Blueberry, há montes de imagens, de capas e coisas assim, em que quem conseguisse descobrir que ele, a partir de fotografias de publicidade, depois trabalhava as imagens e transformava-as em imagens seguras. Mas eu acho que o grande desafio dele foi sempre tentar inovar e criar coisas diferentes. Aliás, ele tem um dos editoriais na revista Mental One que ele diz que uma história não tem que ser obrigatoriamente uma casa, com uma porta, com janelas e não sei o quê. Podes construir uma história em forma de elefante ou em forma de uma chama, com um fósforo a arder, portanto, assim, esses delírios mais poéticos. Eu acho que ele tentava, acima de tudo, experimentar. E, caríssimos ouvintes e espectadores, hoje não foge à regra, e vamos ter um código promocional para vos oferecer, no valor de 5 euros, que podem descontar em compras na loja online da saída de emergência. Como é que vocês usam esse código promocional? Bem, primeiro têm que saber qual é que é o código promocional e quem o vai decidir é o nosso convidado, João Lameiras. Qual é que é a palavra que tem a ver com o universo do Jean Giraud que vai ser o nosso voucher? Blueberry. Blueberry. Ok, nós não vamos escrever isto de lado nenhum. Quem quiser, use Blueberry. Quem não sabe como é que se escreve Blueberry pode ver na internet, também não é complicado. E vamos seguir. Quem é que tem uma pergunta para esta fase final? Eu tenho uma. João, para um leitor português, tu disseste que grande parte da obra do Moebius está ou esteve publicada no nosso país. O que é que tu recomendavas? Ou seja, onde é que ela se encontra, se é que ainda se encontra, ou se é que ainda se pode encontrar, e qual a ordem? O que é que tu recomendavas para um leitor que ainda não conheça e tenha o prazer de descobrir este desenhador? O Tenente Blueberry é uma série longa e é complicado de encontrar, porque já foi editada há bastante tempo na Ibérica e não me parece que vá ser reeditada tão cedo. Em relação ao trabalho do Moebius, a série principal, o Incal, já não está disponível há uns anos. Acredito que dentro de 2 ou 3, mais tardar, volta a estar disponível. Mas, para já, há 2 ou 3 títulos fundamentais que são relativamente fáceis de encontrar. Um deles é Os Olhos do Gato, que foi reeditado pela Seita e pela Arte Autor há um ano. Outro é A Garagem Hermética de Jerry Cornelius, um delírio do Moebius no seu mais puro estilo, que saiu nas coleções das novelas gráficas da Levar e que também se encontra com alguma facilidade. E nessa mesma coleção saiu também A Louca do Sacré-Cœur, que é uma parceria muito divertida e delirante entre o Moebius e o Jodorowsky, que foi o último grande projeto comum deles. Já a edição do Parábola, do Surfista Prateado, também saiu numa coleção da Levar, mas é capaz de ser mais difícil de encontrar. João, o que é que tu achas que valia a pena nós perguntarmos, que acho que é interessante, do Jean Giraud, que não foi falado ainda, porque tu conheces muito melhor o autor que nós. Já falámos um bocadinho da obra dele, das influências, do cinema, do Jodorowsky. O que é que tu recomendavas que se pegasse aqui para terminar? O quinto elemento, talvez, acho que é se calhar recentemente daquelas peças artísticas, né? O filme mais conhecido, a colaboração com o Luc Besson. Faz sentido? Sim, pode fazer. Embora o quinto elemento, sendo um projeto, o quinto elemento é, no fundo, a tentativa conseguida de pegar no universo do Incal e adaptá-lo ao cinema.
De tal maneira que o Jodorowsky, apesar do Moebius e ele serem amigos, processou o Luc Besson por causa do quinto elemento, dizendo que havia muitas coisas tiradas do encaixe. Mas o quinto elemento tendo muita coisa de Moebius, acaba por ter mais do Jean-Claude Mézières. Foi, digamos assim, o principal. O Luc Besson trabalhou com vários autores, o Bilal, o Jean-Claude Mézières, o Moebius, todos eles trabalharam no quinto elemento. Mas, se calhar, aquele que tem mais peso no quinto elemento, mais do que o Moebius, é talvez o Jean-Claude Mézières. Mas, de qualquer maneira, o trabalho de Moebius no cinema é bastante influente. Ele trabalhou numa série de filmes, no Abismo do James Cameron, em alguns filmes que não valem grande coisa, mas o trabalho do design dele é ótimo, que é o caso da adaptação do He-Man, Masters do Universo, o Dolph Lundgren. O production design é todo do Moebius. Muitas vezes não sendo creditado. Outros casos em que ele também teve um contributo importantíssimo é o primeiro Tron, do Steven Spielberg, é o filme todo feito, passado dentro de um computador, dentro de um jogo de vídeo. E em muitos casos, nele não sendo creditado, há vários exemplos em que os desenhadores vão beber influência ao trabalho dele. Olha, e desenhadores portugueses? Apontarias algum desenhador português que tivesse essa influência patente? Em termos portugueses, há dois exemplos que me parecem mais ou menos óbvios. Um é o Pedro Moraes, que é mais ilustrador, que é autor de banda desenhada, mas que é também um dos maiores especialistas mesmo mundiais em termos de obra do Moebius. Eu, para Os Olhos do Gato, fiz várias consultas para saber pormenores sobre a história do livro. O outro é o Penil Loureiro, vocês conhecem bem, que vem agora aquela série, o Carlos Silva, O Umbigo do Mundo. Já tem um volume, dá para sair o segundo. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Jean Giraud, grande nome, Moebius, e se calhar a recomendação que deixamos é vão ler os livros dele, não é? Eu tenho aqui muita coisa que de vez em quando pego e surpreende-me sempre, porque são desenhos às vezes bem antigos. Ele começou a desenhar quando? Ele começou a desenhar relativamente cedo, com 15, 16 anos. Estamos a falar década de 50? Ele nasceu em 38, sim, à volta disso. Mas eu acho que por acaso queria ter falado disso, posso falar agora. Uma coisa impressionante no desenho dele é que ele era muito miúdo, fazia uns desenhos ultra detalhados e às vezes muito pequenos. E um ano ou dois antes de ele morrer, a Fundação Cartier em Paris fez uma grande exposição retrospectiva chamada Metamorfose. E eles tinham telas de 4, 5 metros, ocupar paredes inteiras. E depois tu vias na exposição o desenho original que foi ampliado, era um desenho que estava num daqueles cadernos Moleskines, A5. Mas a qualidade do desenho era tal que aguentava perfeitamente ser ampliado daquela maneira sem perder qualidade e mostra também muito a capacidade que ele tinha de traço e de pormenor. Mas ele era muito rápido, não era? A desenhar. Sim. Era rápido, mas era ultra detalhado e era um gajo que ele tinha, a cor digital era feita por ele, porque desenhava tão à vontade. Tem os últimos trabalhos, tem coisas feitas em digital. São tão boas como as feitas em papel. Foi um tipo que soube sempre adaptar-se às tecnologias e às novidades do meio, não é? Porque alguém que nasceu na década de 30, do século passado, e que coloca a cor digital nos seus próprios trabalhos, não sei se é assim uma coisa muito comum, pois não? Não, mas ele estava sempre com vontade de aprender. Há outra coisa que nos esquecemos de falar, é um bocado da ligação dele ao Japão. Porque ele e o Miyazaki não só se admiravam mutuamente, como o Nausicaa, o próprio Miyazaki reconhece umas influências do Nausicaa, foi o trabalho do Moebius.
E um dos filhos, uma das filhas do Jean Giraud, chamava-se precisamente Nausicaa, como homenagem ao Miyazaki, e eles chegaram a fazer uma exposição juntos em Paris. E o Taniguchi também era um grande admirador de Moebius e chegou a ilustrar um argumento do Moebius, uma história chamada Ícaro, para uma revista japonesa. Hoje em dia, a banda desenhada franco-belga tem algum nome com a dimensão do Jean Giraud? Ou foram tempos que passaram, e quem diz o Jean Giraud diz que há mais meia dúzia, não é? Como o RG, como o Edgar Jacobs, como... Epá, tens alguns grandes autores que começam a retirar, por exemplo, o caso do Schuiter, das Cidades Obscuras, se calhar terá um estatuto semelhante ao do Moebius, em termos de influência e também de chegar fora do mundo da banda desenhada. A nível do western, tens uma série que é anunciada como o herdeiro do Blueberry, que é o Undertaker, do Ralph Meyer, e o Ralph Meyer é um excelente desenhador e a nível do western está bastante próximo do trabalho do Jean Giraud. Tanto ele como o Christian Rossi são assim, os dois grandes herdeiros em termos do western. Mas alguém que reúna tudo junto no mesmo autor, isso não há. E mais, o Moebius era do tempo em que não havia internet, porque hoje em dia, com a facilidade de divulgação, um clique e tu estás a ver tudo o que queres, ser uma influência e ser conhecido, se calhar é um bocadinho mais fácil do que nos anos 70 e 80, não é? Com tudo analógico. Uma coisa interessante em relação, por exemplo, àquilo que tínhamos falado do Moebius e do Jodorowsky, da colaboração entre eles, era a forma como eles trabalharam no Incal. Porque o Jodorowsky não apresentou um argumento ao Moebius. O que ele fazia era contar-lhe a história, portanto, fazendo as vozes das várias personagens, enquanto o Moebius ia desenhando, ia tirando notas, e depois, com base nessa história contada pelo Jodorowsky, ele apresentava as páginas. E depois o Jodorowsky acrescentava os diálogos, um bocado tipo método Stan Lee. É isso que eu ia dizer, pai. Estava-me a fazer lembrar qualquer coisa. Tá. Mas pronto, mas o Jodorowsky tinha vários esquemas assim diferentes de trabalho com os autores, e esse era um deles. Havia outro em que ele mandava gravações só com a história, e depois o autor tinha esse trabalho de fazer a planificação, de escolher os diálogos. No caso, ele juntava, o Jodorowsky fazia as vozes todas, saltava em cima das mesas, lutava, portanto, fazia o espetáculo todo, e o Moebius ia tirando notas e ia desenhando aquilo tudo. Olha, João, muito obrigado por teres aceito o convite para vir hoje. Epá, um reforço no meu obrigado por escrever sempre uns textos brutais para a revista Bang, e quem for agora às FNACs ainda deve encontrar o último número da Bang, onde o Lameiras fala sobre o 1984. Bruno, Luís, muito obrigado também. Vemo-nos daqui a 15 dias. Boas leituras e até breve. E cheiro deles é os famosos sinos do Bruno. Sinos da fortuna. Tem mesmo aquele sino de igreja. Dá um quarto para... É assim da igreja. É para abençoar o nosso podcast. Sempre que se fala no Moebius, o Bruno chora. Cuidado que está a gravar.